Amados, continuando a carta aos Efésios, e eu vou dizer aos irmãos, nós não terminaremos hoje. Geralmente a gente faz a pregação, a exposição da armadura de Deus junto com a oração, né? É comum vermos assim essa divisão. Mas como o esboço ficou muito grande quando eu fiz da armadura, eu achei melhor tirar então a parte da oração. E aí imaginei que eu fosse hoje terminar, mas também não terminarei. Hoje nós vamos meditar então no capítulo 6, versos 18 ao 20, só. Já está bom. Deus permitindo, terminaremos então domingo que vem. Vamos ler o texto? Eu convido a congregação a ficar em pé. É curtinho. 3 versos só. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém. Tome assento. Então nós vamos meditar hoje sobre uma vida de oração. É sobre a oração que a gente vai pensar. Eu acho que tem 2 domingos, né, que eu fiz Efésios, da armadura. Acho que sim. Dia 29 eu não estava aqui. Foi o Leonardo que pregou, isso. E domingo passado eu preguei em Coríntios. Mas os irmãos lembram, né? Amém? Mais ou menos. Lembra do título, né? Foi sobre a armadura, mas lembrar dos detalhes aí eu estaria pedindo muito, né? A armadura de Deus, foi o que eu falei. Então nós vimos na exposição, a última exposição, sobre a armadura de Deus. O poder dos céus na pessoa de Cristo, para a igreja vencer os dias maus, vencer as investidas e armadilhas do diabo. O texto lido e explicado mostrou que há uma batalha real, uma batalha espiritual real, que todos nós crentes vivemos. Uma batalha contra as potestades e principados nas regiões celestiais, o mundo espiritual. Uma batalha que não é contra pessoas, embora o inferno tenha emissários, tenha representantes, homens, pessoas, representantes do inferno, que vem muitas vezes para perturbar a vida da gente. Tem. Mas a batalha principal é contra os poderes do mal, o poder das trevas. O crente, a igreja, então, que deseja viver no modelo do Senhor, de modo digno do Evangelho, enfrentará batalhas contínuas contra o mal, todos os dias. Todos os dias. Mas o Senhor apresentou a solução. Há uma armadura do próprio Deus para enfrentarmos e resistirmos às ciladas do diabo e suas hostes do mal. É o Senhor Jesus quem nos guarda e nos dá vitória sobre o mal. Não há outro modo de sairmos vencedores sem a armadura proposta pelo próprio Deus, que é o próprio Cristo. E nós vimos isso. Depois disso tudo, então, o apóstolo falou de mais um elemento. Por isso que a gente geralmente ouve, geralmente lê, expõe o texto da armadura junto com o próximo elemento, que é a oração, no verso 18, 19 e 20. Um outro elemento que não está na armadura, não faz parte da armadura, mas faz parte da guerra, faz parte da batalha. E é de vital importância para esses dias de guerra. Então, indo para o texto, verso 18, e o verso 18 tem bastante coisa. Paulo, então, fala desse elemento fundamental na batalha espiritual, que todo crente enfrenta. Ele acrescenta a oração. Orem em todo tempo. Ele começa assim o verso no Espírito, no verso 18. Orem em todo tempo no Espírito. A oração, então, apresentada não é para ser exercitada às vezes, quando sobra tempo, ou quando o dia está tranquilo. Hoje eu vou orar. Está tranquilo.
mas é oração em todo tempo, algo parecido com o que a gente aprende na carta de Paulo aos Tessalonicenses 5,17, que nós sabemos. Orai sem cessar. Não é passar o dia inteiro sentado no quarto, ou não sei onde você ora, orando. Não, não é sobre isso. É de orar costumeiramente, rotineiramente, é estar em comunhão com Deus continuamente, em tempo bom ou em tempo difícil. Querendo orar ou não querendo orar. Sobrando tempo ou não sobrando tempo. Na verdade, tempo não sobra. Nós é que montamos nossa rotina. É claro que isso envolve um tempo específico, dedicado à oração, envolve tempo gasto com Deus. Nós todos precisamos gastar tempo com Deus. Não é quando sobrar tempo. Decididamente precisamos, intencionalmente precisamos gastar tempo em oração. Os dias maus, que a gente viu no capítulo 6, verso 13, as tentações, as ciladas, as armadilhas, estão por perto o tempo todo. Então precisamos de oração o tempo todo. E não só quando acharmos que sobrou tempo. Jesus orava o tempo todo. Os apóstolos oravam. A igreja primitiva orava. E nós veremos algumas referências. E se olharmos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vamos ver uma rotina de oração de Jesus. Por vezes, ele deixou a multidão esperando, porque ele estava orando. Por vezes, ele se afastou dos seus apóstolos para ficar sozinho. E eles procurando, igual uns loucos, procurando Jesus. E Jesus sozinho orando. Depois eles acham, e aí eles vão lá, e aí Jesus cura, e aí Jesus ensina, e etc. Mas Jesus intencionalmente orava. E aí eu destaco o seu momento mais difícil do seu ministério, sua oração no Getsemane. Ele orou de modo intenso para que o cálice da ira do Pai não fosse bebido por ele. O juízo, a punição pelo pecado de toda a humanidade. Ele orou. Ele já sabia que a sua missão era essa, mas ele orou. Ele orou. A comunhão com o Pai foi o motivo da sua oração. E ele orou e se submeteu à vontade do Pai, que ele já sabia. Missão a ser cumprida. A igreja em Atos orava o tempo todo. Diante da perseguição inicial dos judeus, foi o primeiro movimento de perseguição à igreja, a igreja orou por ousadia em pregar a palavra, mesmo diante das dificuldades. Atos capítulo 4, verso 24 ao 31. Quando Tiago foi morto por Herodes e Pedro foi preso, e Pedro seria morto, a ideia é prender para matar depois. A igreja estava orando por forças a Pedro, pelo que ele enfrentaria. Atos 12, versos 5 em diante. Quando a igreja em Antioquia estava adorando, o Espírito comissionou Barnabé e Saulo para a obra missionária específica, pontual, para aquele lugar. A igreja, então, jejuando e orando, impôs as mãos sobre eles. Atos 13, verso 1 em diante. E assim muitos outros textos. Fiz referência desses. Assim como Jesus orava e a igreja orava, a igreja iniciante, nós devemos ter uma vida e rotina de oração. Seja nos tempos mais brandos da vida, e às vezes nós temos, seja nos tempos mais difíceis, e também nós temos. E o verso ainda segue, dizendo que a oração, em todo tempo, é no Espírito. Não tem nada de rodopio, não tem nada de arrepio, não tem nada de língua embolando, não tem nada de gritaria. Não tem nada disso no texto. Ainda há uma referência no verso anterior para a gente entender o que Paulo está conectando. É a Bíblia explicando a Bíblia. Isso é fantástico, para a gente não inventar. Então, a oração no Espírito é a oração conforme a vontade de Deus. Olha o verso anterior, o 17, que ele diz assim: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. Logo em seguida ele diz, orem no Espírito. Orar no Espírito é orar conforme as Escrituras, conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus. Então, orar no Espírito é orar em consonância com a Bíblia. Essa aí que está na sua mão. Essa oração, conforme a vontade de Deus, é agraciada com resultados conforme o Senhor. Não é uma batalha espiritual em que Deus nos deu a armadura para vencermos e Ele nos convoca a orarmos conforme a palavra dEle para vencermos as hostes do mal. Essa é a vontade dEle. E nós seremos tentados de muitas maneiras, em muitos assuntos. Onde encontraremos esses assuntos? Nas Escrituras. É assim que nós devemos orar. Então, essa é a oração adequada para a luta espiritual contra os principados e potestades. A oração conforme a palavra do Senhor. Uma oração em desacordo com a palavra de Deus não terá resultados. Nós não ordenamos nada para Deus. Nós pedimos, agradecemos. Já tem uns modelos aqui, tipos de oração. Uma oração em desacordo com a palavra de Deus não terá resultados, não agradará ao Senhor, não será respondida do jeito que você quer. Veja Provérbios. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Veja Tiago. A oração egoísta, focada na cobiça, nos pecados. Tiago 4, verso 2 e 3, vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Oração egoísta, focada na cobiça, no pecado. Vai ser atendida? Não, não será atendida. Vai perder a batalha. Vai ser engodado pelo pecado. Assim como também uma vida de pecado não tratado. Aquele pecado de estimação que você carrega no bolso, carrega do seu lado, não confessado, também vai atrapalhar suas orações e elas não serão respondidas. Veja Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Pecados atrapalham nossas orações. Pecados não tratados, não confessados, não colocados diante de Deus com pedidos de perdão. Deus não está me respondendo. Veja 1 de Pedro, capítulo 3. Um marido que trata mal sua esposa, que trata com aspereza, terá suas orações interrompidas, não ouvidas, não atendidas. Maridos, tratem bem suas esposas para que Deus te ouça. Aliás, maridos, tratemos bem nossas esposas para que Deus nos ouça. O texto diz assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. É claro que o Deus soberano responde quando quer, mesmo que peçamos conforme as Escrituras. Ele responde quando quer, do jeito dele. Porque às vezes demora. Mas ele responde quando quer. Mas o que eu quero chamar a atenção não é sobre o tempo. Eu quero chamar a atenção sobre o modo. Porque quando nós oramos fora da palavra, ou seja, fora da vontade de Deus, essas orações não serão ouvidas, ou seja, atendidas, respondidas. Então, não estou tratando de tempo, estou tratando de modo. Nós sabemos que o Espírito, esse mesmo Espírito, nos auxilia nas orações, nos momentos difíceis, de luta contra as perseguições, de luta contra o pecado. Muitas vezes nós não sabemos nem como orar, e o Espírito nos auxilia nisso. Paulo trata disso aos Romanos 8. Mas não podemos, de modo algum,
orar deliberadamente contra o que as Escrituras dizem. Como que os filhos do Senhor, que recebem a armadura do Senhor para vencer as batalhas espirituais, vão orar contra a palavra desse Senhor? Primeiro, que não há lógica nisso. E segundo, que nós vamos perder. Um exemplo muito comum no tempo atual da igreja, de todas as igrejas. Crente orando e pedindo bênçãos a Deus para um namoro ou casamento com um não crente. Eu ainda me assusto com essas coisas. É orar longe da palavra. É orar sem a palavra. É orar fora da vontade de Deus. A Bíblia está repleta de textos sobre isso. Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes. Novo Testamento, Coríntios, 1 Timóteo. Coríntios, as duas cartas, 1ª e 2ª. Sobre esse assunto. Casamento deve ser no Senhor. A mesma pessoa que adora o mesmo Deus que você. É o que Paulo diz sobre o jugo desigual lá em 2 Coríntios. Está falando de adoração. O casamento tem tudo que ver com adoração. Não me peçam para orar sobre essas coisas. Aliás, eu aconselharei e instruirei a não casar e a não namorar não crente. Porque eu preciso instruir pela palavra. E vou orar pela palavra. Então não me peça para orar diferente sobre isso. Então, amados, nós precisamos saber se estamos orando certo. Ou seja, conforme as Escrituras, ou seja, no Espírito. Isso é orar no Espírito. Saber se estamos orando conforme a vontade de Deus. E a gente precisa estar atento a isso. Porque a oração adequada e necessária para a luta espiritual contra as forças do mal tem que ser conforme a vontade do Senhor, então conforme as Escrituras. Percebem que a gente volta sempre para o básico? Percebem que eu falo o óbvio sempre? Ou, na maioria das vezes? Bíblia e oração. Hoje o tema principal é oração. Bíblia, oração. Bíblia, oração. Bíblia, oração. A receita é essa. Nós precisamos orar, e orar conforme a vontade de Deus, ou seja, orar em todo o tempo no Espírito, porque nós não lutamos a batalha espiritual nas nossas forças. Nós vamos perder. Nós lutamos com a força de Cristo. Olha para a sua Bíblia, vira uma folha, olha o verso 10. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele vai discorrer na armadura já no verso 11. É na força de Cristo. É no poder de Cristo. Então, precisamos orar, estarmos com a armadura de Deus, e precisamos orar, então, todo o tempo, no Espírito. Para que a gente lute bem. Para que a gente vença o mal. É no poder de Cristo, e não nosso. Seguindo o verso, então, 18 ainda, perceba que Paulo chama a igreja para orar com todo tipo de oração. E ele diz, ora em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Há muitas formas de oração. Há pedidos, esse é o que a gente mais faz, né? Pedidos. Às vezes temos a impressão de que Deus é um gênio da lâmpada, em que a gente pede 3 coisas por dia, 4 coisas, e ele vai fazer. Não tem, assim, muita comunhão, sabe, de abrir o coração, é mais de entregar um pedido. Aqui, ó, o meu protocolo de pedido, ó, carimba aí, meu. Às vezes fazemos isso. Mas Paulo diz, então, com todo tipo de oração, orem com todos os tipos. Tem pedidos, tem gratidão, tem louvor. E já perceberam que nossa ordem de culto caminha assim? Para quem está aqui, tem as folhinhas, sabe. Nós começamos com oração de louvor, temos oração de gratidão, depois nós temos oração de súplica. E a oração final vai depender da mensagem. Pode ser de confissão, pode ser de louvor de novo, pode ser de súplica de novo, e etc.
E aí ele diz então, Paulo diz, orar com todo tipo de oração e com súplicas. O que é súplica? É aquele pedido contínuo, aquele pedido em que você se humilha, é aquele pedido que você se dobra, e por vezes você estará orando, conforme alguns dizem, com a boca no pó, ou seja, lá no chão, humilhado, ralando o joelho em oração, porque você está precisando desesperadamente de Deus. Talvez muitos, talvez todos já tenham passado por algum momento assim. É aquela oração em que você se derrama, é aquela oração que você chora diante de Deus. É aquela oração que você confessa pecados. Aquele pecado que você não dava muita bola, nessas horas, você confessa ali o pecado. Porque pode ser que ele esteja atrapalhando, pode ser, não, certamente ele está atrapalhando suas orações. Então, oração, amados, é um exercício. É uma luta orar. Eu acho, a partir de mim, tá? Pode ser que tenha alguém muito melhor. A partir de mim. Eu não acordo assim, ó, vou orar hoje, ó. Não acordo assim, não. Pode ser que alguém acorde, louvado seja você, louvado seja Deus, se você acorda assim. E que bom, depois você me conta como é que é. Oração é um exercício, é uma luta, é subjugar o corpo, subjugar a mente para orar. Pois não nos é natural, em um mundo de pecado em que nós vivemos, gastar tempo orando. Isso é exercício, isso é intenção. Precisa fazer, deve fazer, porque é uma batalha. É uma batalha, eu comigo mesmo, você com você mesmo. É você com sua agenda, é você com o celular. E talvez já esteja enfrentando a batalha espiritual, porque você precisa orar para poder vencer a batalha espiritual. É uma luta orar. E quando a gente desmerece a oração, o dia fica estranho. E se repetir no dia seguinte, vai ficar mais estranho ainda. E daqui a pouquinho vai ficar estranho demais. Precisamos orar. É um exercício. E isso vale para todas as idades. Crianças, adolescentes, jovens, os maduros, idosos, todos nós precisamos orar. É o alimento da alma. É o que nos deixa mais íntimos da armadura de Deus, que é Cristo. Veja ainda no verso que nós temos termos de alerta e combate. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até perseverança, porque súplica por todos os santos já é outra coisa. Para isto vigiem com toda perseverança. Paulo faz questão, vocês precisam vigiar, porque Pedro, Tiago e João dormiram enquanto Jesus mandou vigiar. E por vezes nós estamos dormindo também. Jesus estava orando, no seu momento difícil, ele fiquem aqui e eu vou orar sozinho. Vigiem. O mal está aí perto. As nuvens escuras estão chegando. E eles dormiram. E a gente fala, mas como pode? Dormiram? Jesus, a gente faz a mesma coisa. E quando eu digo dormir, irmãos, não é dormir. É a gente não dá bola para a oração. A gente está orando e está com o celular do lado. Isso aqui é um instrumento que nos ajuda, nos abençoa em muitas coisas, mas também é uma praga em muitos momentos. E aí a gente precisa usar direito. E aí os termos mostram, vigiem, é como um sentinela alerta, presta atenção. O inimigo vai chegar aí de algum lugar, presta atenção. Fiquem alertas. Perseverem, fiquem firmes orando, orem continuamente, em todo tempo, no Espírito, porque o inimigo não vai dar trégua, não vai ter um acordo
Não vai ter um armistício, um cessar-fogo, não terá. Só estamos de pé por causa da graça de Cristo. Senão ele já teria passado a foice nas nossas pernas e estaríamos no chão. Então é como uma batalha, como não? É uma batalha. Orar para termos forças para vencermos a batalha. A oração não está na armadura, mas é elemento fundamental para o perseverar, para a firmeza contra as ciladas do diabo. Uma igreja que não ora constantemente será engodada pelas armadilhas do maligno. Relacionamentos fraternos ficarão arranhados entre nós, por causa de bobagens. A adoração será sem vida. As palavras serão duras entre nós. Haverá ira, discórdia, gritaria. O perdão será escasso. Amados, que negócio difícil esse negócio de perdoar. Tem que orar, mas tem que orar com força. O força, entre aspas, é orar continuamente. Não é fazer isso. Tem que orar. Os relacionamentos conjugais serão abalados. Os relacionamentos entre pais e filhos serão conflituosos e etc. Então, assim como a armadura mantém a igreja firme, a oração mantém a igreja alerta, vigilante, fortalecida, em comunhão com a armadura, que é o próprio Cristo. Precisamos orar. Sendo Cristo, então, nossa armadura, precisamos orar para que estejamos imersos nele, em comunhão com ele, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Percebem que há uma lógica nisso? Há uma lógica. Como é que a gente tem comunhão com o Senhor? Orando. Aí o Senhor é a armadura, e Paulo já fala de oração. Então, em comunhão com a armadura, a gente ora. Fiquem firmes, presta atenção, fica vigilante. Tem uma lógica. Só que a gente chuta a lógica, chuta o balde. Seguindo o texto ainda, o verso 18. Estamos no 18 só, hein? Estamos no 18. Vamos terminar o 18. Vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. As orações não são apenas no âmbito particular. Todo mundo gosta de falar da oração no quarto, né? Conforme tem um texto lá, e a gente foca o lugar. Aquele texto não está falando de lugar. Não é sobre isso o texto. Mas a gente fala de lugar. Não, o lugar, o quarto, fecha o quarto. O texto, o foco do texto não é sobre lugar. É sobre se você quer ser aplaudido por causa das suas orações. É sobre isso o texto. Então, a oração que você faz guardado no quarto, ou em lugar reservado, Deus já te ouviu e Ele já te recompensou sem ninguém te ver. Mas o texto de Efésios está tratando da oração congregacional. Não é a oração particular, embora tenha muitos textos sobre a oração particular, claro que tem. O verso 18 dá esse destaque. Para que a igreja orasse por todos os santos. Isso inclui a igreja local, e isso inclui outras igrejas que servem ao Senhor Jesus. Leonardo orou por outras igrejas. Eu orei por outras igrejas. E nós precisamos ter o hábito de orar por outras igrejas. Oração congregacional. Precisamos dar mais atenção às orações comunitárias e de súplicas dos nossos irmãos. Claro que não é para trocar, então eu não vou orar mais em casa, só vou... Não. Você ora em casa, você sozinho, sua família, e ora com o povo. Jesus ensinou sobre isso. Na oração chamada do Pai Nosso, em Mateus 6, ele começa a oração, Pai Nosso. Não é meu, nosso, é comunitário. Pão Nosso. Perdoa-nos. Livra-nos. E termina sobre um perdão mútuo. Vocês devem perdoar uns aos outros. Senão, não vou perdoar vocês. É uma oração comunitária. Oração do povo. Que Paulo destaca aqui no finalzinho do verso 18. Como hábito. Oramos, devemos orar uns pelos outros. Suplicar pelos outros. Afinal, a batalha espiritual não é só
do crente, do indivíduo, é da igreja. É da igreja, a batalha é da igreja. E como fazemos parte da igreja, nós também sofremos. Se nós olharmos com cuidado o capítulo 12 de Romanos, as recomendações, especialmente a partir do verso 9, são comunitárias. À família de fé reunida. Olha um trecho, 2 trechos. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e a igreja sendo paciente na tribulação, e perseverem na oração. Oração comunitária para vencer as tribulações. Romanos 12, 12. Um outro trecho agora de Tiago, mandando orar uns pelos outros, inclusive com confissão de pecados, algo que nós não fazemos, nós crentes. Porque a gente acha que isso é do catolicismo. O catolicismo distorceu o mandamento e nós abandonamos. Portanto, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados, porque as doenças aqui provavelmente eram resultado de pecado. Muito pode possuir eficácia a súplica do justo. A gente só lê esse finalzinho, esquece do resto. Oração comunitária, uns pelos outros. É o povo reunido, orando uns pelos outros. Precisamos construir hábito de orar como povo. Porque nós somos ensinados, fomos ensinados, somos lembrados continuamente a orar. Ore, vai para o seu quarto, fecha a porta, está certo, está tudo bem. Mas pouco ouvimos e pouco somos instruídos a orarmos como povo. E é o que Paulo está dizendo aqui no 18. Orar como povo, por assuntos do povo. E mesmo que haja um assunto individual, alguém chega e diz, olha, irmãos, eu quero... Geralmente fazemos isso às quartas. Irmãos, eu quero pedir oração por este assunto. É particular, é dele, é da família dele. E aí o povo, então, ora pelo assunto de um irmão. É isso que Paulo está dizendo. Orar como família. Nós fazemos pouco isso. Nós crentes. Precisamos construir esse hábito de orarmos mais como povo, pelos assuntos do povo. Será, é uma pergunta retórica, será que nossa igreja, Batista Monte Moriá, tem assunto dela, da igreja? Tem. Mas nós oramos pouquíssimo pelos assuntos da igreja como povo. Esse é o verso 18. Muito rico. Olha o verso 19 e 20, ainda sobre a oração. O Paulo, apóstolo Paulo, o grande Paulo, que orou pela igreja várias vezes. Nesta carta ele tem 2 trechos. Capítulo 1, verso 15 ao 23, ele orou, pediu, e ele diz, pediu conhecimento e sabedoria dos céus para a igreja, para conhecerem o poder da ressurreição de Cristo. Depois, no capítulo 3, 14 ao 21, orou pedindo força do Espírito à igreja para que ela compreendesse o tamanho do amor de Cristo e que vivesse esse amor na plenitude de Deus. E agora ele pede que a igreja ore por ele. Ele pede oração nas cartas, em diversas cartas. Colossenses ele pede, Gálatas ele pede, Tessalonicenses ele pede, Efésios pede. Várias. Ele pede agora que ore por ele, oração intercessória. Olha, ele diz aqui no verso 18, orem no Espírito, orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração. E aqui logo em seguida ele já diz, orem por mim, intercedam por mim. Mais um tipo de oração. O apóstolo que estava preso, ele não pediu libertação, nem conforto, nem benefícios próprios, pediu ousadia para pregar o evangelho onde estava, na prisão. Conforme ele diz, orem também por mim, verso 19, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do evangelho. Mistério que ele já apresentou nesta carta, lá no capítulo 2 e capítulo 3, final do 2 e o capítulo 3. Ele estava preso por causa do evangelho e pediu para que a igreja orasse por ele, para que ao abrir a boca, ele tivesse as palavras certas a fim de pregar o mesmo evangelho pelo qual ele estava preso. Isso é loucura.
Ele foi preso por causa do evangelho, e ele pede à igreja, na qual ele está escrevendo, para orar por ele, para que ele pregue mais o mesmo evangelho pelo qual ele foi preso. Olha, em Atos, Lucas fecha o seu relato do livro, dizendo da ousadia de Paulo para pregar na prisão. Essa prisão que ele está, provavelmente essa. Ele fecha assim o livro de Atos. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Terminou o livro. Nesta carta, capítulo 3, verso 12, o próprio Paulo fala da ousadia e da confiança em Cristo, mesmo estando preso. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Efésios 3, 12. Ele não duvidava de onde vinha a sua força, de onde vinha o poder para resistir a essas coisas todas e pregar. Ele sabia de onde vinha a ousadia, de onde vinha a sua visão ministerial, seu serviço, sua obrigação. E ele fala disso aqui. Mas ele pede à igreja para interceder por ele, para que ele tivesse mais ousadia para cumprir a sua missão, sua obrigação de embaixador. Então, o embaixador ele é obrigado a representar o reino do qual ele faz parte. E ele diz isso. Verso 20. Pelo qual eu sou embaixador em cadeias. Ele é um embaixador preso. Um embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer, obrigação de fazer. Paulo pede ousadia, mais ousadia que ele já tinha. Um homem maduro, um homem convicto de sua crença e do que cria, um exemplo de fidelidade no Senhor, um exemplo de servo, de seu propósito mesmo estando preso. Nós estaríamos em desespero. Um servo que vestiu a armadura de Deus, mantinha-se firme contra o mal. Um gigante e exemplo de crente para o seu tempo e para nós hoje também. Mesmo assim, ele pediu orações à igreja para cumprir a sua obrigação de pregar o Evangelho. Obrigação de pregar o Evangelho. Todos nós temos essa obrigação. Fica muito claro, então, como a oração de uns pelos outros é fundamental para uma vida piedosa e conforme o Evangelho. Não tem a opção de abrirmos mão da oração. A igreja precisa orar mutuamente, uns pelos outros, e também orar por seus líderes e pastores, assim como Paulo pede que ore por ele, ou apóstolo. Pastores precisam das orações de suas igrejas. Paulo precisou das orações de muitas igrejas em que ele escreveu. Não foi só Efésios. Ele pede orações. Orem por mim, orem por mim, orem por mim. E aí ele vai dizendo os motivos. Se não for unânime, a maioria é sobre o Evangelho, que ele está pedindo orações. Todos nós dependemos das orações de uns para com os outros. A oração é o alimento da alma. A oração é o frescor nas provações. A oração é o conforto nos tempos difíceis. Todos nós queremos vitórias, certo? Sim. Todos nós queremos vitórias contra o inimigo. Sim. Mas oramos pouco. Notadamente e infelizmente, o culto mais esvaziado nas igrejas é o culto de oração. Aqui também. Muitos poderiam vir, não vêm. Como disse Wilson Porte, a pouca oração desatenta no início da manhã ou sonolenta no fim do dia é como sobreviver com um pequeno pedaço de pão ao longo do dia. Sem dúvida, uma alimentação em maior quantidade, mais completa, será melhor para a saúde física do que apenas um pedaço pequeno de pão. Para Paulo, quem se engaja em uma vida de oração deve manter-se sempre alerta, atento, vigiando e orando o tempo todo. Então, a oração é o alimento substancioso, que alimenta o corpo, alimenta a alma, que nos dá força para vencer o inimigo. Precisamos orar. E eu quero aplicar esse texto, na verdade, a aplicação é a mais óbvia possível. Mas pregar é falar de obviedade.
Já vimos que a igreja vestida da armadura de Deus pode vencer as armadilhas do diabo. Pode. E essa igreja, para ser forte e destemida, deve ter uma prática corriqueira e persistente. Qual? Orar em todo tempo. E eu estou chamando a atenção para esta oração comunitária, congregacional, que Paulo destaca aqui. Não estou dizendo que a oração particular é desmerecida, de forma alguma. Faz parte da vida do crente. Mas quero destacar essa do texto, a oração comunitária. Então, oremos em todo o tempo. A igreja só será forte, alerta e perseverante com uma vida contínua de oração. Caso contrário, não será ousada para pregar o evangelho. Ou vocês acham que o diabo quer que a gente pregue o evangelho? Claro que não. A igreja que não ora, então, não terá firmeza para viver de modo digno do evangelho. De tudo que nós já vimos nesta carta. E a igreja sucumbirá nas armadilhas e não agradará ao Senhor. E há um modo para orar, no Espírito, conforme a vontade do Senhor. Então a igreja precisa valorizar suas orações coletivas, congregacionais, do povo reunido, onde compartilhamos nossos pedidos. É para isso. E até pedidos de outros crentes. Quantas e quantas vezes, às quartas-feiras, nós oramos por outros irmãos de outros lugares. Oramos pela igreja perseguida que nós nem conhecemos as pessoas. Oramos por familiares, de irmãos que trazem. Ore para o meu tio, meu sobrinho, meu parente. Alguns a gente sabe quem é, outros nós nem conhecemos. Mas nós oramos. Precisamos orar como povo. E você que ora em casa por suas demandas, continue orando. E ore com o povo, caso você já não faça. Se faz, continue fazendo, até Cristo voltar. Se não faz, passe a fazer. Se te é possível estar aqui nos cultos de oração. É o culto mais rápido que nós temos. O mais rápido. E olha que nossos cultos não são demorados, nem agora à noite, nem de manhã, mas o da quarta é o mais rápido. A gente ainda canta. E ainda tem uma breve meditação da palavra. Nunca conheci ninguém que morreu porque foi ao culto de oração. Nunca conheci. Segunda coisa, ore por seu pastor. Hoje de manhã, muitas orações. E eu agradeço de coração. Continuem orando. Aqui na nossa igreja, eu peço que ore por mim. E aqui é específico. Ore por mim para que eu seja ousado para pregar o evangelho todo. Que eu não omita nada do evangelho. Que eu tenha ousadia, coragem de pregar o evangelho. Até dos assuntos difíceis e espinhosos. Porque tem. Tem. Mesmo que eu incomode alguns aqui. Que Deus me dê força para pregar o que está aqui. Ore por mim. Ore por mim para que eu seja fiel à palavra do Senhor. Que eu não invente nada. Que eu não aumente e nem diminua o que está no texto. O ensino do texto. Ore por mim para que eu seja exemplo. Mas eu sou pecador. E talvez o pior de todos. Mas que eu seja exemplo da graça de Deus comigo. Porque Deus é gracioso. Ore por mim para que eu pastoreie este rebanho que Deus confiou com sabedoria dos céus. Com amor de Cristo. Com a mansidão de Cristo e o zelo de Cristo. Porque se eu fizer no meu braço, vai dar errado. Vai dar errado. E às vezes eu vou querer fazer no meu braço. De vez em quando eu quebro a cara. Porque eu estou tentando fazer no braço, no meu braço. Mas é no poder de Cristo, conforme nós vimos aqui no verso 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Orem por mim. Orem por mim. O grande apóstolo Paulo, o grande Paulo, pediu orações à igreja em Éfeso. Quanto mais eu.
quanto mais eu também devo pedir orações à minha igreja. Orem por mim. Preciso da intercessão de vocês, para que eu seja fiel e ousado para pregar o Evangelho todo. Toda a instrução do Senhor revelada e mantida até hoje. As Escrituras, a Bíblia que a gente tem na mão. Fale tudo. Pregue tudo. Até os assuntos que incomodam, que batem na gente. Todos eles. Quero concluir então com um texto lá da igreja de Atos. Atos 2, 42, 44. Depois da descida do Espírito, o Espírito veio, houve todo aquele sinal, Pedro pregou e mostrou que aquilo era o cumprimento de uma promessa lá de Joel 2, e então ele prega, fala sobre Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Olha a pregação de Pedro. Morte e ressurreição de Cristo, o poder dos céus. E aí muitos então perguntam, e o que faremos então? Como é que nós vamos fazer? E Pedro responde, arrependam-se e sejam salvos dessa geração. E foram acrescentados aproximadamente 3.000 à igreja que estava começando. E aí no final da perícope diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no Evangelho, na comunhão, porque eles estavam juntos, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam naquilo que é o básico, naquilo que é o óbvio, naquilo que é o fundamental. No Evangelho, na comunhão, partir do pão provavelmente era da ceia, e nas orações. E eu concluo a exposição sobre uma vida de oração com esse texto. Meu desejo é que eu mesmo ore mais, primeiro. Eu estava preparando isso assim, meu Deus, eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais. Meu desejo é que a igreja ore mais. Em casa, lá no seu cantinho, não sei onde você ora. Tem gente que tem um cantinho específico, né? Tudo bem? No seu cantinho lá de oração. E oremos como povo do Senhor. Eu convido, se você pode, estar às quartas-feiras, que é o nosso culto de oração. É para a gente compartilhar um pouquinho o coração. Nem dá tempo de compartilhar tudo, senão a gente ficaria até a madrugada, né? Mas a gente vai compartilhando aos poucos. E aí na quarta seguinte, a gente pergunta, e aí fulano, como é que foi a semana? Aquele assunto já resolveu? Não, ainda não, então vamos continuar orando. A gente começa a conhecer o irmão. Será que isso impacta na comunhão? Lógico que impacta na comunhão. Porque estamos juntos orando. A gente ri, festeja e também chora se for necessário, porque algum dos nossos está chorando. Amém? Amém. Deus seja louvado então. Esse é o meu desejo, que todos nós oremos mais. Então vamos orar. Neste instante, depois nós cantaremos. Senhor Deus de poder, nosso Pai Celeste. Primeiro, Deus, queremos pedir perdão, porque nós oramos pouco. Paulo está instruindo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que além da armadura, nós precisamos ter o hábito, a intencionalidade para orarmos mais. Como indivíduos, sim, mas o texto de hoje, em especial, como povo do Senhor. Que a nossa vida seja recheada de orações de todo tipo e com súplicas também, onde nos humilhamos diante do Senhor, onde nos dobramos, nos quedamos diante do Senhor. Então, primeiro, Deus, perdão, porque precisamos orar mais. Gratidão porque a Tua graça é abundante em nossas vidas, nesta igreja. O Senhor tem cuidado da gente durante esse tempo todo. Não merecíamos, não merecemos, e mesmo assim o Senhor continua nos amando e continua cuidando de todos nós. Obrigado. Abençoe o Teu povo, ó Deus. Que estas palavras do Senhor, a palavra do Senhor exposta, encontre um lugar fértil nos corações desses que ouviram aqui agora. E quem sabe daqueles que ouvirão depois a gravação. O Senhor sabe.
que nossas vidas sejam transformadas pela palavra do Senhor, para uma vida de oração, conforme propusemos no título. Uma vida de oração, para vencermos as batalhas contra o mal, resistirmos às armadilhas e às hostes do diabo. E o teu nome seja glorificado, então, pela vida do teu povo. Em nome de Jesus que oramos. Amém.